Olá, bem-vinda de volta ao meu Tricô Diário, edição Coisas Novas Acontecendo. Eu sempre invento uns nomes, né, para cada edição do meu Tricô Diário. Às vezes tem a ver, às vezes simplesmente, não sei, sempre tem a ver, mas às vezes são coisas meio bizarras, né? Enfim, é, coisas novas estão acontecendo, porque finalmente, eu consegui terminar o meu curso de brioche básico, que eu tô falando que eu vou fazer, ó, quanto tempo faz? Eu acho que quem me acompanha deve estar ouvindo falar disso desde o ano passado. Mas é que tem coisas que são assim, né? Tem coisas que demoram um tempo para nascer. Essa ideia está fermentando na minha cabeça faz muito tempo, e daí uma época você não tem muito tempo para fazer, uma época você tem, mas aí a coisa não está muito bem elaborada, daí uma hora a coisa está elaborada, mas aí você não consegue mais tempo. Enfim, eu acho que as coisas saem quando elas saem, né? Sai quando dá para sair. E aí eu tirei julho, eu não sei se vocês repararam, mas eu tirei o mês de julho, eu não fiz nenhum TJ em julho, para a gente poder, para eu poder me concentrar e gravar o curso. E daí foi o que eu fiz, então eu passei julho todo gravando, e agora sim falta tipo os toques finais. Então eu já quero começar o vídeo já falando para você. Se você está interessada em aprender brioche, finalmente aprender brioche, fica ligada na minha newsletter. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo como chegar na minha newsletter por e-mail e também o link para o grupo de anúncios do WhatsApp, tá? Grupo de anúncios do WhatsApp, eu não sei se você sabe muito bem disso, mas é desses grupos que não tem conversa, tá? Eu sou a única pessoa que escrevo, não tem bate-papo e tudo mais. O máximo que dá para fazer é responder alguma coisa que eu posto. Então, assim, tanto com reações, com coraçãozinho e tudo mais, como com pergunta, onde eu encontro isso, não sei o quê. Mas não tem bate-papo. Então, assim, para quem não quer muitos grupos, para quem está com medo de entrar num grupo e ficar, sabe, com muitas mensagens, não sei o quê, o grupo de anúncios é bom por causa disso. Ele é tipo a newsletter, ele é para receber informações novas sobre lançamento de curso, TJ, essas coisas, sabe? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o meu grupo de anúncios e para quem quiser assinar minha newsletter por e-mail, também para você ficar sabendo de novidades e, enfim, coisas que estão acontecendo, tá? E, bom, aí então é isso. Então, agora semana que vem eu vou lançar o curso de brioche e vou abrir também as inscrições para o próximo TJ que a gente vai fazer. Que para aproveitar que finalmente todo mundo vai aprender brioche, a gente vai fazer este lindo cardigan da Jorge Locatelli chamado Take Your Time. Se você me acompanha há um tempo, você sabe que eu fui tester desse cardigan, foi um dos primeiros testes que eu fiz para uma designer internacional, e é um cardigan que tem brioche e cordão, só isso, certo? Então, assim, ele é muito simples no sentido de que ele tem só dois pontos diferentes, mas ele tem brioche em duas cores. E aí tem muita gente que tem medo de peças com brioche em duas cores porque não sabe fazer e tudo mais, e agora vai saber, tá? Então, nessa peça a gente faz brioche em duas cores, tanto no plano quanto na circular, e, e cordão, certo? Meia ida e volta, ou então aqui na circular é uma carreira em meio, uma carreira em tricô, né? E canelado na barra e no punho. É só isso, tá? Não é um cardigan com botões, ele foi um cardigan que a Rory fez pensado para ficar aberto. Você pode pôr botão, mas aí você que vai ter que configurar como colocar casa de botão e tudo mais. Mas ele é feito assim, com uma lapela inteira, para você não precisar pôr botão, essas coisas, tá? Esse daqui que foi o teste que eu fiz com Luxor, o Luxor da Pinguim, que é aquele fio que já não parece que não existe mais, que era acrílico e lhama.
Tem um parecido hoje em dia da Pinguim, que é o ícone. Ele é um pouco mais fino, mas ele tem mais ou menos o mesmo estilo, peludinho igual, não sei o que funcionaria. Mas a receita do cardigan é pensada para ser com fios fingering. Então, eu tenho aqui as cores que eu vou usar. Eu escolhi uma coisa um pouco diferente desse daqui. Esse daqui eu usei 3 cores sólidas, numa espécie de um degradê, né? Então tem o roxo bem escuro, o lilás e o clarinho, o cru. E você pode procurar cores desse tipo, se você olhar na receita. O da Rory é também um marrom, um bege e um clarinho, um cru. Mas dá para fazer com as combinações que você quiser. São 3 cores, tá? Então eu vou fazer com o próximo eu vou fazer com uma Labrigo Sock, que é fingering também, e eu escolhi 3 cores. Então eu escolhi essa cor que chama Tiziano Red, então é um merlotzão, um vinho bem bonito. A cor mais clara, que seria equivalente ao meu branquinho, chama-se Sandbank, que é esse bege, que eu acho super bonito. Mas a minha segunda cor, que seria equivalente ao lilazinho, eu vou fazer com um fio mesclado, cuja cor chama Sneezy. Ele tá preso aqui um no outro, mas enfim. Que é essa cor aqui, ó. Ele puxa um pouco de tom do cru e ele puxa também um pouco do merlot. Então, eu acho que vai ficar muito bonita essa combinação. Por que eu tenho 2 meadas desse daqui do meio? Porque para o tamanho 1 e 2, e aí eu já não me lembro mais se o 3 também, você precisa de 4 meadas, tá? São sempre 3 cores, mas aí você precisa aumentar algumas quantidades dependendo da numeração que você fizer. E a numeração que eu vou fazer aqui provavelmente vai ser a 2, precisa de 2 meadas da cor 2, tá? Então eu tenho aqui as 4 meadas que eu vou usar para fazer o cardigan no TJ. E eu tô super empolgada. Eu queria falar uma coisa do curso de brioche, eu queria falar uma coisa também. Eu tenho aqui comigo, tem muita gente que tem resistência ao brioche, primeiro porque, enfim, alguém enfiou na cabeça de que é difícil, ou a pessoa ficou assustada de aprender coisas novas, tudo bem. Mas eu tenho aqui na minha cabeça que uma parcela da população que não sabe fazer brioche e que tem medo de brioche é porque tricota num método que é diferente dos tutoriais que encontra na internet. E aí, dependendo do modo como você ensina, não funciona direito. Então, por exemplo, quem tricota no método português é um pouco diferente, quem tricota no método combinado é um pouco diferente. Então, eu tenho um palpite de que quem não aprendeu e quem tem medo é porque tentou, deve ter tentado fazer tutoriais cujo método de ensinar era provavelmente o continental ou o inglês, que são os mais tradicionais. Só que se você faz de outro método, não é a mesma mecânica. A lógica é a mesma, mas não é a mesma mecânica. E daí não aprende e daí fica traumatizado para sempre, sabe? Então, meu palpite é esse. Então, o que eu fiz com esse curso de brioche? Eu gravei cada um dos brioches que a gente vai aprender nos 4 métodos, tá? Então, a gente vai começar fazendo no curso, tem o módulo 1, que a gente vai fazer o brioche mais simples, que é o brioche de uma cor no plano, tá? Brioche de uma cor no plano, ou seja, frente e verso, você vai fazer o mesmo movimento dos 2 lados, e não tem que trocar de cor, então é o ideal para quem precisa começar a aprender a mecânica do brioche. Aí a gente passa para o brioche de uma cor na circular, que apesar de ser simples também ter uma cor só, aí você já tem que fazer 2 tipos de movimentos. Daí a gente passa para o brioche em circular com 2 cores, que são os mesmos movimentos, mas agora você troca de cor, né? A cada carreira, em vez de você fazer uma com uma cor e outra com a mesma cor, você vai fazer uma com uma cor e outra com outra, mas vamos dizer, muito parecido com o de uma cor no circular. E aí, por último, a gente vai para o que é, curiosamente, é o mais disseminado, eu acho, que é o brioche em 2 cores no plano. O que a gente mais encontra por aí, por exemplo, é brioche em chale. Brioche em chale geralmente é com 2 cores, para ter essa gracinha do contraste e tudo mais. E como todo chale, ele é plano. E aí, só que para mim, eu acho que ele é o mais complexo. É assim, a lógica é a mesma. Depois que você aprende, você vai falar, nossa, tudo igual. Mas ele tem mais etapas. Então, para quem precisa aprender, já cair de cara no brioche plano em 2 cores, às vezes é meio assustador mesmo. Porque são várias etapas que você tem que fazer até você pegar o negócio, sabe? Então eu resolvi fazer o curso bem do comecinho, para depois chegar nessa parte
de novo, depois que você pegar, você não vai falar, nossa, é difícil. Mas você vai ver que tem mais etapas para você fazer do que o brioche plano em uma cor, por exemplo, tá? Então, esse curso, eu acho que ele é bem completo por causa disso. Eu estou ensinando ele em 4 métodos diferentes de tricotar. E aí eu abro um parênteses curioso que eu estou começando a notar conversando com as pessoas. A maioria das pessoas nem sabe em que método tricota. Não é muito legal? E nem sabe que existem métodos diferentes de tricotar. Eu acho que à medida que o tricô vai ficando bastante popular, as pessoas vão começando a aprender a trocar figurinha. Porque a maioria, principalmente aqui no Brasil, aprendeu com uma pessoa. Aprendeu com a mãe, aprendeu com a avó, ou aprendeu com a vizinha, ou aprendeu com a professora. E aprendeu a fazer do método que essa pessoa fazia. E tricota geralmente sozinha em casa, então é assim que tricota. E apesar de que não existe um método errado de tricotar, existem vários métodos diferentes para uma pessoa tricotar. Eu já falei aqui algumas vezes, eu tricoto no que se chama método continental, que eu tensiono o fio com a minha mão esquerda. Quem tricota no método inglês tensiona o fio com a mão direita. Quem tricota no método português passa o fio por trás do pescoço e o fio parte daqui da frente. Já é uma lógica diferente. E quem tricota nos métodos combinados, ele chama combinado porque ele é um desses métodos, só que pega o fio ou passa a laçada, pega o ponto ou passa a laçada de forma diferente. Ou seja, cada método é único. E eu tenho descoberto cada vez mais pessoas que não sabem que tricotam num método e não em outro, sabe? E que existem métodos diferentes. Eu acho isso muito legal. Então, eu espero que esse curso seja bom para quem está perdida nesse mundo, tentou aprender brioche ou nunca nem tentou aprender brioche e está perdida, não conseguiu se encontrar, tem medo. Esse vai ser o curso para você, tá? Então, e daí cada módulo do meu curso, ou seja, tem os 4 módulos, como eu falei, 4 métodos diferentes de fazer o brioche, né? Cada módulo do curso vai ter uma peça para você praticar. Então você não vai ficar fazendo só uma amostrinha. A ideia é a gente fazer uma peça. São peças simples para você praticar, mas é uma peça que você consegue completar do começo ao fim, só com aquele jeito, com aquele brioche que você aprendeu em cada módulo, tá? Então, no final das contas, você vai ter, no curso de brioche, você tem 4 peças. Você vai fazer 4 peças em brioche, tá bom? E daí e a minha ideia é que sejam peças simples, que é para você poder praticar e praticar e praticar, né? Então nenhuma delas é um longo chale que você vai praticar e você vai errar, isso aquele é enorme até ele terminar. São peças curtas que é para você fazer, beleza, vou fazer mais uma para praticar. Vai, faz, vou fazer mais uma, sabe? Dá para fazer várias peças. Então, eu espero que você curta. E aí, para coroar esse aprendizado do brioche, a gente vai fazer esse TJ desse cardigan que é lindo. E quem já sabe brioche, obviamente, vai super amar fazer. E quem tem medo de aprender, faz o curso e depois vem no TJ com a gente. E eu acho que vai dar super certo, tá bom? Essas eram as novidades agora para as próximas semanas que eu queria contar para vocês logo, porque, assim, quem está em algum dos meus grupos de TJ, ou grupo de anúncio, ou enfim, algum dos grupos que eu tenho no WhatsApp, vê várias conversas paralelas, assim, e aí começa a ficar super ansiosa, porque daí tem gente já falando do curso, daí tem gente que não sabe o que é o curso, daí eu tô falando do TJ, que TJ é esse? Então, é meio que para deixar todo mundo, assim, meio que no mesmo pé, tá? Vai rolar o lançamento do curso de brioche semana que vem, e ao mesmo tempo vai rolar a abertura das inscrições do TJ para esse cardigan. Uma coisa não está ligada à outra, se você quiser só comprar o curso de brioche, pode. Se você quiser só participar da assessoria do TJ, pode. Se você quiser comprar os dois, também pode. Se você está no clube Tricô 2.0, você vai ter desconto, tanto na compra do curso quanto na compra da assessoria, tá? Então, quem está no clubinho tem desconto especial. Então, era isso. E aí, se você quiser ficar por dentro e não perder as novidades, então, daqui, confere aqui embaixo, que eu deixei na descrição, os links tanto para newsletter quanto para o grupo de anúncio do WhatsApp. De novidade era isso. Aí tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu tô assim muito empolgada. Entre o meu grupo de amigas, a gente brinca que eu sou a má influenciadora, porque eu fico sempre levando algumas novidades para as meninas e geralmente essas novidades é um fio novo, uma agulha nova, uma receita nova, e aí todo mundo fica, né, brincando que eu sou uma má influência.
Então, eu vou dar uma de má influenciadora agora e quero lembrar, estou recebendo um total de R$ 0 por essa dica, tá bom? Mas se quiser me patrocinar, eu estou aceitando, que é o Lanita. Eu comentei com vocês que quando saiu o Lanita, eu comprei umas cores para testar, só que eu não tinha testado ainda. Eu peguei no fio, mexi nele, falei, ai, que gostoso, e deixei ele guardadinho ali no canto até eu ter tempo de testá-lo. Mas acontece que eu estou fazendo um teste com uma blusa com lanita, então eu tive que usá-lo. E aí eu fiz uma amostra. E eu vou falar para vocês, eu estou apaixonada por esse fio. Juro para vocês que eu estou apaixonada. Para quem não sabe, lanita é o fio novo da Pinguim, que foi lançado em parceria com a Anne Galante, então ele tem esse nome simpatiquinho, lanita, e ele é um fio 100% lã. Primeira coisa que rola por aí é a pergunta de todo mundo, mas que lã, mas que lã, mas que lã? Geralmente, quando um fio diz 100% lã, antes de tudo, vamos deixar uma coisa clara para quem não costuma trabalhar com fios naturais e tudo mais. Lã vem do pelo dos animais, tá? Eu sei que aqui no Brasil as pessoas são acostumadas a falar lã de acrílico, lã, poliéster, lã. Isso não é lã, tá? Isso são outros fios, poliéster, acrílico, não sei o quê, são fios sintéticos. Lã é de animal, pode ser de alpaca, pode ser de carneiro, né, de ovelha, tem vários animais, pode ser de iaque. Lã é feito de fio de pelo animal, tá? Então, quando um novelo diz 100% lã, ele é feito de lã, geralmente de ovelha, tá? Por que geralmente de ovelha? Porque quando é especificado que é um outro animal, tá escrito 100% lã de iaque, por exemplo, entendeu? 100% lã de coelho angorá, tá? Aí tá escrito tá especificando o animal, tá? Quando tá escrito 100% lã, e isso vale em português, ou quando você tem um fio em inglês, alguma coisa assim, geralmente está se referindo a lã de ovelha, tá? Aí uma segunda coisa, quando essa lã ela é uma mescla de coisas, ela é um reaproveitamento de sobras da indústria, por exemplo, ela é a lã de várias ovelhas diferentes. Geralmente, quando você tem atente para o geralmente, tá? Geralmente, quando você tem um fio que é feito especificamente de uma ou mais raças de uma determinada ovelha, por exemplo, ou de algum animal que produz lã, é especificado que lã que é, tá? Aqui no Brasil, a gente tem, muito comumente, 100% merino. Então, para quem não sabe, merino é uma raça de ovelha, que a gente também cria aqui no Brasil, não é original do Brasil, mas a gente também cria aqui no Brasil, que é uma das lãs de ovelha mais macias que tem, tá? Para se produzir fios. Então, quando um fio está dizendo 100% merino, ele é feito exclusivamente de fios de ovelha da raça merino. Pode ser um merino fiado de um jeito, fiado de outro, mais grosso, mais fino, com cor, sem cor, é outra história. Mas quando diz 100% lã merino, ele é feito de ovelhas da raça merino. Quando diz um fio corriedale, ele geralmente é feito de 100% fios das ovelhas da raça corriedale, que também são criadas no Brasil, tá? Que também tem no Brasil, né? Tem em várias partes do mundo, também tem no Brasil. Então, geralmente, quando um fio especifica qual é a raça da ovelha, é porque ou ele é puramente feito com aquela raça, ou ele é primordialmente feito com aquela raça, tá? Lá fora, as pessoas estão mais acostumadas a usar lã e eles têm acesso a muitas variedades de lãs, de ovelhas diferentes. Você vai ter outras misturas de fios. Então, é muito comum nos Estados Unidos você ter um fio que é feito de Falkland e Blueface Leicester. São duas raças de ovelha. Falkland é uma raça, Blueface Leicester é uma outra raça. Então você diz que ele é um 80-20, ele é 80% Falkland, 20% Blueface Leicester. Por quê? Porque cada fio de cada ovelha vai produzir um fio com umas características um pouco diferentes. Então, se você. Aqui no Brasil a gente tem acesso mais fácil a merino e corredale. Pega um novelo de merino e um de corredale e você vai ver algumas diferenças de textura. Você vai ver, você vai ler, por exemplo, a respeito de diferenças de comportamento do fio. Por exemplo, o corredale, ele geralmente é um pouco menos macio do que o merino, mas ele tende a ser mais resistente.
Então talvez ele seja mais indicado para você fazer meias, por exemplo, quando você não quer usar uma mistura com nylon, você quer usar lã pura, o corredale é mais indicado para fazer meia do que o merino, porque o merino, ao ser mais macio, desgasta mais fácil. E na meia, né, a gente está o tempo inteiro com atrito no calcanhar, no peito do pé, não chama peito do pé, como chama aqui? Não lembro, mas enfim, a gente tem mais atrito. Então tem uma tendência a desgastar mais. Quando você usa corredale, o corredale é um pouco mais resistente. Então cada fio tem suas características diferentes. E, obviamente, quanto mais ovelhas diferentes você tem, mais características diferentes você tem. E quando você faz misturas, que nem eu falei, Blueface Leicester com Falkland, por exemplo, você tem características dessas duas lãs, e enfim, daí o infinito é o limite do que você pode fazer com cada uma dessas lãs. Quando você não especifica, geralmente ele é uma mescla de coisas e possivelmente uma mescla que pode variar de acordo com o corte, com o que aquela indústria conseguir, tá? Então, esse daqui as pessoas já perguntaram. Teve alguém, eu não lembro quem que foi, que postou um vídeo de uma pessoa que eu acho que não é da Pinguim. Eu acho que é alguém que trabalha num armarinho. Gente, eu vou pesquisar melhor essa informação, porque eu não me lembro direito. Falando que era uma mistura de raças de ovelhas que são criadas no sul. Então tem um pouco de corredale, tem um pouco de. Eu tinha uns outros nomes que eram ideal, mas não disse as proporções e tudo mais, tá? Então, assim, quando é só lã, ela é um X. O que ela pode ser, sabe? Ela pode ser macia, pode não ser. Quem se lembra de um fio chamado Para Tecer, que ainda existe para comprar mais taio de linha, era um fio 100% lã. E quando você olhava, ele estava escrito 100% lã. Não diz que lã que era nem nada. Mas não era uma lã muito apropriada para vestuário. Dava para usar. Mas ela era mais rústica, ela tendia a pinicar, então muita gente não usava para fazer roupa, muita gente usava para fazer manta ou tapeçaria. Quando eu comprei a lanita para experimentar, eu fiquei meio assim, falei, vai ver que ela é meio parecida com paratecer, né? Tipo, é alguma coisa que é uma lã, mas que, né? Talvez seja bom para você usar como um casaco que você vai usar por cima de uma manga comprida, sabe? De tocar, eu já achei, é outro toque, tá? Super macio, super, super macio. Aí de fazer a amostra, gente, juro para vocês, fofinho e não, assim, não tem explicação. É tipo, faz põe, 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 sabe? É super macio. E ele é um worsted também, e ele tem uma torção super bonita. Então ele fica bem redondinho. É um fio bem gordinho. Mas ele não é um fio denso, porque ele não é superwash, se não me engano. Então ele é leve, ele é muito leve, ele é totalmente diferente do Bossa Nova nesse sentido. O Bossa Nova é superwash. O Bossa Nova é um fio pesado. Os dois têm mais ou menos a mesma espessura, tá? O Bossa Nova é um pouco mais grosso, mas eles têm uma espessura parecida. Os dois podem ser considerados worsted, mas o Bossa Nova é pesado. Esse daqui é super levezinho, super macio. E olha, de tecer com ele é um prazer, é muito gostoso. Então, assim, de novo, não estou recebendo absolutamente nada para falar desse fio. Eu estou falando com a minha alma má influencer, mas é má influencer de brincadeira, porque o que eu quero é que todo mundo trabalhe com esse fio, porque eu acho que é uma experiência muito gostosa. E ele tem a vantagem de que ele é barato em comparação ao Bossa Nova, por exemplo. O Bossa Nova está sendo vendido por volta de R$ 75 o novelo de 100 gramas e o Lanita custa por volta de 35 um novelo de 100 gramas. Tá? Então, assim, vale super a pena experimentar. Quem puder usar lã, né? Tem gente que tem alergia, tem gente que mora em lugar muito quente, mas enfim. Quem tiver vontade, olha, eu acho que vale muito a pena experimentar. É um fio muito bonito e eu falo isso porque eu faço votos para que a indústria cada vez mais entenda que aqui no Brasil também tem público para lã, tá? Também tem público para pessoas que entendem do fio que está usando, para pessoas que querem fazer as suas escolhas. De novo, eu não quero entrar no mérito de se é para usar acrílico, não é para usar acrílico, cada um sabe o que usa, cada um sabe o que faz, tá? Mas a questão é que a gente tem que ter opções, tá? Tem que ter opções para pessoas que não querem trabalhar com fio sintético, por exemplo, entendeu? Pessoas que preferem usar fios naturais. A gente não pode ter só algodão no Brasil, a gente tem um público que pratica artesanato muito grande e com poder aquisitivo diferentes, né? Não é dizer que não só tal faixa socioeconômica que trabalha com fios naturais, não, todo mundo tem direito a ter esse acesso. Então você tem que ter
opções para todos os bolsos de fios que sejam naturais, assim como fios bons sintéticos, tá? Então eu fico feliz porque eu acho que isso é uma amostra de que o Brasil talvez esteja indo no caminho certo de começar a produzir algumas coisas diferentes para diferentes públicos aqui no Brasil. Então fica aqui minha dica, gente, juro por Deus, Lanita, ó, amei. Daí eu quero mostrar mais duas coisas para vocês que eu já mostrei para mostrar progresso mesmo, né? Que é o meu Cozy Classic Raglan, falando em fios de lã naturais brasileiros. Esse daqui eu já mostrei para vocês, é o Bossa Nova que eu estou usando. A cor dele chama Luau. Esse é 100% merino, tá? E o meu Cozy Classic tá crescendo, ó. Ele é grandão, tá, gente? Eu quis fazer ele largo mesmo, porque eu não tenho muito, eu tenho blusas muito mais ajustadinhas, assim. Eu tava querendo uma blusa meio moletom, sabe? Uma blusa meio grandona. Então eu fiz um tamanho, acho que eu tô fazendo tamanho 4, se não me engano, que seria grande pro meu tamanho, mas é o que eu quero. Já separei as mangas e agora tô no corpo. Já tenho o quê? Acho que eu tenho uns 10 centímetros de corpo já. E aí, depois que terminar o corpo, mangas e acabou. Então ele tá indo, tá progredindo, eu tô feliz. E um que tá parado, porque ele não é prioridade. Ah, lembrando, o Cozy Classic Raglan a gente tá fazendo como TJ do meu clube, do Tricô 2.0, tá? Por isso que ele é prioridade, porque a gente tá fazendo todo mundo junto, que era o TJ de julho a agosto. Então, terminando agosto, eu quero que ele esteja terminado para a gente começar a fazer o próximo TJ do clube, que vai ser setembro, outubro, que é o Sabela, da Isabel Kramer. Mas eu pude pegar num projetinho pessoal totalmente particular esses dias e dei uma adiantada, que é o Candyland, que eu já falei para vocês dele, da Olga Putano, que está naquele livro Field Notes que eu já mostrei para vocês, e que eu estou usando o fio DK, Merino DK, da Fios da Fazenda, nessa cor que chama Raposinha, que é uma cor que foi exclusividade da loja da Casa da Vivi por um tempo, agora você encontra, dá para comprar no site, dá para comprar lá na Casa da Vivi também. E é aquele, eu mostrei para vocês que é aquela blusa toda feita em tranças. Então eu terminei as frentes, acho que a última vez que eu mostrei eu estava terminando um dos lados da frente, então ó, eu já fiz as costas, já tinha feito, né? Aí eu terminei a frente e já levantei pontos e estou começando a fazer uma das mangas. Vai ser a manga também, uma boa parte em trança, e aí o final dela vai ser tipo um canelado só, sabe? E aí depois do outro lado e levantar a gola, porque a barra a gente faz tudo junto, a gente faz de baixo para cima, né? Então a barra já tá feita. Então falta pouco para terminar o meu Candyland, eu estou muito feliz com ele. Esse fio também, esse é um fio que ele é merino, mas ele tem um toque levemente mais rústico, mas não é piniquento, ele só é um pouco mais rústico, dá para você sentir, ele tem uma cor mais opaca, né? Dá para ver que ele não é tão ele não tem o mesmo brilho, por exemplo, do Bossa Nova. O Bossa Nova ele tem um brilhozinho, né? Esse daqui é mais opaco. Cada fio tem a sua utilidade, tem suas vantagens, né? Então, eu acho que é legal a gente experimentar o máximo de fio que a gente puder, porque a gente que vai descobrir se a gente gosta, se a gente não gosta, para que peça, é mais quente, é mais frio, né? Então, para qual época do ano. Nesse momento, o meu microfone falhou, sem me deixar nenhum sinal. Então eu tenho 4 minutos de vídeo sem som. Que ótimo, né? Mas resumidamente, eu tô falando aqui para vocês que é muito legal fazer essas experiências com as lãs, né? Pra gente saber o que a gente gosta e não. Depois eu falo que eu não tenho muita coisa para mostrar, porque eu tava fazendo o curso de brioche, né? Eu tenho o curso de brioche para mostrar para vocês. Mas aí eu lembro que, na verdade, no curso de brioche, cada módulo vai ter uma peça. Então eu fiz essas peças estão prontas. E que quem quiser entrar no curso vai ver essas peças prontas. E aí eu falo para vocês que eu queria fazer uma coisa que eu pensei em fazer em vídeo, mas no final das contas eu desisti. Eu tava com pouca bateria, ainda bem que eu não fiz porque o microfone falhou, né? Mas que eu queria recuperar algumas agulhas que estavam presas em projetos. Eu explico que, na verdade, eu tenho vários projetos que quem me acompanha sabe que eu fiz no ano passado uma limpa de projetos. Sobraram supostamente só os projetos que eu queria continuar.
E esses projetos todos têm os seus fios e suas agulhas numa bolsa de projeto para quando eu retomá-los. Mas nos últimos dias eu comecei a notar que, apesar de que eu provavelmente quero terminar esses projetos todos, eles não estão muito próximos na lista de prioridade. Eles são algo que eu vou fazer num futuro aí, sei lá, médio prazo. E eu comecei a notar que o meu material de trabalho, que são as minhas agulhas, estavam presos nesses projetos que Deus sabe quando eu vou terminar. Então eu resolvi fazer uma espécie de uma limpa, eu resolvi resgatar essas agulhas. Então o que eu fiz? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o resultado final. Eu fui em cada bolsa de projeto, eu coloquei todos os pontos em espera num pedaço de fio de descarte e eu anotei num post-it qual é a agulha que eu estou usando e qual é o cabo, qual é o comprimento do cabo que eu estou usando. E peguei esse material de volta. Então eu fiz uma limpa num monte de bolsa de projeto e os projetos estão todos aí paradinhos para quando eu for retomá-los. Mas aqui eu vou mostrar para vocês uma foto do resultado final, de tudo que eu resgatei dessas agulhas. Eu acho que foi um trabalho importante de fazer e para muita gente ele pode parecer ridiculamente óbvio, mas eu acho que quando você tem a cabeça como a minha, eu tenho muita dificuldade de compreender o tempo. Não sei explicar, é uma dificuldade, eu acesso o tempo de um modo diferente. Então na minha cabeça é só sentar e resolver esses projetos, sabe? Quando eu monto um projeto novo, eu não tenho na cabeça que então os outros vão ficar muito tempo parados. É como se eu fosse fazer uma coisa rápida e resolver. Então faz sentido que esses projetos parados tenham as suas agulhas, porque é como se daqui a pouco eu fosse pegá-los. Mas na verdade não vou pegá-los daqui a pouco, né? Então não faria sentido, na verdade, eu ficar com todo esse meu material de trabalho, que são as agulhas, parados em projetos por, sei lá, 1 ano, 2 anos, né? Então eu retomei e aqui está o resultado do projeto. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Hoje foi um vídeo um pouco mais curto, mas foi contundente, com bastante informação. Então eu espero que vocês tenham uma boa semana. A gente se vê no fim de semana que vem no Tricotando Junto. Eu vou abrir caixinha de perguntas. Mas eu espero que a gente se encontre também durante a semana no lançamento do curso de brioche e na abertura das inscrições do TJ do Cardigan Take Your Time. Um beijo e bom descanso.